Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bom dia, Walter. Olá, Martin. Você vai bem? Sim, eu estou com um sapo entalado na garganta, mas tudo bem. Vamos ver se ele se comporta. Nós vamos tirar ele daí. Então, nós falaremos sobre os concílios depois da reforma. Porque houve um pouco de confusão e nós não explicamos a diferença entre o Concílio de Trento e o Primeiro Concílio do Vaticano e o Vaticano II. Não fomos Nós claros. talvez bagunçamos Vamos consertar um pouco. isso. Correto. Então vamos começar com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de estudar a Tua Palavra e a história e colocar todas essas coisas em perspectiva. Pedimos que Tu nos abençoes e ilumine nossas mentes, em nome de Amém. Jesus, amém. Veja só, Martin. Estamos tão envolvidos com os acontecimentos do mundo, o significado deles, e ainda assim precisamos tomar muito cuidado para que a historicidade fique bastante clara. Nesta série, Compreendendo o Papa Francisco, falaremos sobre os concílios pós-reforma, para mostrar que ocorreram alguns concílios e alguns decretos entre eles. Isso é muito importante. Queremos mostrar como eles nos afetam hoje. Agora, eu quero salientar que o mais importante de tudo é o resultado deles. Quais foram os decretos, quais as declarações, qual é o efeito final de tudo isso? Este é o nosso foco, mas para que tudo fique bastante claro, voltemos um pouquinho na história. Vamos tentar colocar os eventos em sua sequência correta. Sim. Vamos começar com uma declaração do Espírito de Profecia. Ele foi retirado do livro O Grande Conflito. Lutero defendeu o Evangelho corajosamente dos ataques que vinham de todos os lados. A palavra de Deus provou-se uma arma poderosa em qualquer conflito. Com esta palavra, ele lutou contra o poder autoritário usurpador do Papa, assim como a filosofia racionalista dos acadêmicos. Ao mesmo tempo que ele permaneceu firme como uma rocha contra o fanatismo que procurava aliar-se à Reforma Protestante. Esta declaração é muito interessante. São destacadas 3 coisas nela. E ele usou a palavra de Deus, que era poderosa para a guerra, para realizar as 3. Número 1. Ele usou a palavra para lutar contra o poder usurpador autoritário do Papa. Ainda temos que fazer isso hoje? Sim. Devemos utilizar a palavra para lutar contra o poder autoritário e usurpador do Papa. Do contrário, o mundo inteiro será engolido pelos enganos. Correto? Esta, portanto, é uma das razões pelas quais somos tão diligentes em produzir esses programas. Sim, para que as pessoas saibam Sim, que não está em harmonia com a Bíblia, a maneira que eles usurparam a autoridade. correto? E palavras doces em tons agradáveis, porém mergulhadas no engano e contrárias às Escrituras, é o veneno mais perigoso. Desta forma, precisamos usar a palavra para lutar contra o poder autoritário e usurpador do Papa. Outra coisa contra a qual ele lutou foi a filosofia racionalista dos acadêmicos. Essa é uma declaração bastante interessante, uma vez que Jesus debateu com os fariseus e os saduceus. Bem, e esses acadêmicos eram muito duros. A qualquer coisa que soasse contrária à interpretação que eles faziam do que estava escrito. Correto? E nós enfrentamos o mesmo problema hoje em dia. Sim, com certeza. Talvez de maneira dinâmica, mas não equivalente. E a terceira coisa é que ele permaneceu firme contra o fanatismo e queria se aliar à Reforma Protestante. Bem, o fanatismo naquela época era diferente Sim. do fanatismo de hoje.
O fanatismo daqueles tempos tinha que ver com as experiências emocionais sobre as quais falamos no último episódio, pois elas causavam distúrbios na ordem da igreja. Segundo essas experiências, o Espírito é a norma e não a palavra de Deus. Era o Espírito que contava. E o Concílio do Vaticano II deixou bem claro que o Espírito seria a norma e não a palavra. É, a palavra. Agora, eles têm que tentar agradar o protestantismo, se quiserem que eles também entrem no rebanho, não é? Então é necessário embrulhar tudo isso em lindas palavras. E foi sobre isso que falamos. Então, essas três coisas, guerra contra o poder usurpador do Papa, guerra contra a filosofia racionalista dos acadêmicos, ou seja, todas aquelas filosofias gregas que foram incorporadas, que são contrárias à Correto. Bíblia. E, finalmente, guerra contra esse fenômeno da guia pelo Espírito, que joga para escanteio a lei de Deus e a palavra de Deus como norma. Sim. Cada um desses elementos opositores estava, em sua própria maneira, pondo de lado as Escrituras. Uhum. Você vê que cada um deles ataca as Escrituras. Sim. E o nosso objetivo é lutar contra isso. Exatamente. E eles não tinham papas na língua sobre esse Não, assunto. os reformadores nunca tentaram esconder isso. Não. Era o trabalho deles. E mesmo o sistema católico também não tem papas na língua com respeito da posição que eles têm sobre a autoridade das escrituras. Eles dizem que eles É estão isso acima. mesmo. Cada um desses elementos opositores estava, à sua própria maneira, deixando de lado as Escrituras, exaltando a sabedoria humana como fonte de verdade e conhecimento religioso. O racionalismo idolatra a razão. Nós não falamos sobre a razão, Martin? Sim, Não falamos a respeito dos escritos dos jesuítas, Gula, que diz que a razão deve informar a sua fé. sim, Por outro lado, o protestantismo, pelo menos na minha opinião, diz que a sua fé deve determinar a sua razão. exatamente. Ela idolatra a razão e a torna o critério da religião. O romanismo, que defende a soberania de seu pontificado por meio de uma inspiração oriunda diretamente da linhagem dos apóstolos, imutável ao longo de toda a história, dá ampla oportunidade para que todo tipo de extravagância e corrupção seja escondido debaixo da santidade da comissão apostólica. Que interessante. Essa linha jamais interrompida que liga Pedro até o Papa atual dá a eles autoridade para anular até mesmo os preceitos de Cristo. Bem, vamos colocar dessa maneira. Eles supõem que tem uma linha ininterrupta, mas eles dizem isso para si mesmo. Como nós já vimos, a história não corrobora com isso. Exato. A inspiração alegada por Müntzer foi uma das pessoas que acabou trazendo o fanatismo para dentro do protestantismo, que também teve grande parte na revolta dos camponeses e de seus associados, procedem de uma fonte não maior do que a imaginação. A sua influência foi subversiva a qualquer autoridade, seja humana ou divina. A ordem dos jesuítas não ensina que a imaginação, que controla o resultado final? Sim, porque vem dos exercícios de Loyola, Correto? pela imaginação. O verdadeiro cristianismo tem a palavra de Deus como a verdadeira fonte da verdade inspirada e o teste de toda inspiração. Esta é a base da batalha que ocorre no mundo hoje. Esta é a base da luta que tem ocorrido desde Adão. Correto. Se não identificarmos essas três características, então seremos arrastados por uma correnteza que nos levará até o fim do precipício da destruição.
E é por isso que nós temos que falar sobre tudo isso. Exato. Do contrário, não somos protestantes? Sim. E protestamos contra o quê? Protestamos contra a obliteração das Escrituras. Por meio da filosofia e do fanatismo, no sentido antigo do termo. Sim, e se você não trazer isso à luz para essas pessoas, então você vai ser levado, mesmo dentro da sua própria denominação, que não é católica, porque você não vai perceber que, na verdade, eles estão ensinando doutrina Correto. católica. Dessa forma, vamos esclarecer a questão dos concílios, para que tudo fique historicamente correto. O primeiro concílio, depois da Reforma Protestante, foi o Concílio de Trento. O Concílio de Trento ocorreu em 1545 até 1563. Ele se deu em número de sessões, e às vezes haviam longos períodos entre elas. Obviamente, ele foi aceito pela Igreja Católica, sendo o concílio anterior o Quinto Concílio de Latrão, de 1512 a 1517, ou seja, antes da Reforma Protestante. O próximo concílio, que ocorreu após o Concílio de Trento, foi o primeiro concílio do Vaticano, mais de 300 anos depois, de 1869 a 1870. O Concílio de Trento foi convocado pelo Papa Paulo III. Também foi presidido por Júlio III, que na ocasião ainda era um cardeal, ele foi o co-presidente, e Pio IV. Aproximadamente 255 pessoas compareceram às sessões finais e o tema era protestantismo e a Contra-Reforma. E o grande debate baseou-se nisso, a respeito da legalidade do protestantismo, sobre se ele era um movimento ou se ele era um protesto, e até mesmo se era uma rebelião. O Concílio de Trento decidiu que era uma rebelião, porque os protestantes não aderiram ao sola Escritura, uma vez que guardavam o domingo, que era baseado na tradição da Igreja Católica, e foi isso que o arcebispo de Reggio disse naquele concílio. E, como consequência dessa declaração, a reforma foi condenada como uma rebelião. Correto. E todas as doutrinas, especialmente a sola Escritura, justificação pela fé apenas, sola Christus, que as obras não têm nada a ver com a salvação, tudo isso foi rejeitado pelo Concílio de Trento. Foram aceitos 17 decretos dogmáticos, que discutiam alguns dos então disputados aspectos da religião católica, ou seja, eles confirmaram a posição católica, condenando a posição da Reforma Protestante. Isso ocorreu no Concílio de Trento. Mas o quão importante foi esse concílio? Bem, voltemos a Papa Francisco. Ele fez muitas declarações aparentemente contrárias ao Concílio de Trento. E muitos católicos conservadores estão bastante bravos por causa disso. Mas precisamos compreender como se joga esse jogo. O Concílio do Vaticano II foi realizado com o objetivo de trazer de volta os filhos rebeldes de volta ao rebanho da Igreja Católica. Para que isso ocorresse, precisaria haver algum tipo de concessão que parecesse comprometer a posição católica, mas que de fato não comprometesse. É por isso que precisamos prestar bastante atenção nas palavras que são ditas. Este é um vídeo muito interessante do bispo Schneider, no qual responde a uma pergunta a respeito dos erros de Lutero e sobre os comentários do Papa que aparentemente diziam que Lutero estava correto, o que, é claro, seria contrário ao Concílio de Trento. E a resposta é muito interessante. Vamos assistir e então comentar. Ele tem um sotaque alemão bastante pesado, mas eu sei que as pessoas vão entender.
Sua Excelência, obrigado por estar aqui hoje. Minha pergunta é, já que a discussão é sobre heresia, um herege que vem à mente é Martinho Lutero, cujo aniversário de 500 anos da Reforma, o Papa estará comemorando muito em breve. Numa entrevista recentemente no avião, o Papa disse que Martinho Lutero não teria errado na questão da justificação. Qual é a sua resposta à heresia de Lutero sobre a questão da justificação e os próximos eventos ecumênicos? E como os católicos tradicionais respondem aos relatos que estão surgindo? Já tivemos uma resposta infalível aos erros de Martinho Lutero, o Concílio de Trento. Os ensinamentos do Concílio de Trento sobre os erros de Lutero, repito, são infalíveis. Ex cátedra. E os comentários do Papa no avião não são ex cátedra. Ele foi bastante claro, Martin. Sim. O que ele disse foi que os comentários do Papa não são ex cátedra, Que significa que? não são infalíveis. Enquanto as declarações do Concílio de Trento, por outro lado, são infalíveis, ex cátedra, não podem ser mudados jamais. Essa é uma pista muito importante, ou seja, muita coisa pode ser dita. E sabia que os jesuítas têm um ditado que diz que você pode mentir se isso favorece a Igreja-mãe? Sim, é assim mesmo. Para avançar, se os fins justificarem os Os meios. fins justificam os meios. Então, é assim que eles operam. E o fato de que eles não podem mudar suas próprias leis também é visto na besta em Apocalipse. Porque é uma combinação de todas as bestas, todas as 4 bestas de Daniel. Correto? E uma delas é os Medo-Persas. E as leis deles eram imutáveis. Exato, não poderiam ser mudadas. Então, a questão da infabilidade papal, mencionado por ele, era um costume. Eles se chamavam de ultramontanos, o homem do outro lado da montanha. Os protestantes usavam esse termo como zombaria. O Papa, porém, transformou o termo em um motivo de orgulho. O homem do outro lado da montanha, o homem infalível. Só que isso ainda não era um dogma, o que é muito interessante. Portanto, para concretizar que os decretos emitidos ao longo da história, baseados em tradição, eram imutáveis, tinham que ser infalíveis. Correto. E isso aconteceu no próximo concílio, Sim. o primeiro concílio do Vaticano. Vamos dar uma olhada nisso. É muito importante compreendermos como que essa besta conglomerada de Apocalipse 13, com todos os seus componentes, por exemplo, o leão da Babilônia, o leopardo representando a Grécia, o componente Medo-Pérsia, o urso, ele tem a ver com todos esses critérios. O primeiro concílio do Vaticano foi aparentemente interrompido por causa da guerra. Portanto, o segundo concílio do Vaticano é, na verdade, uma continuação do, basicamente, concílio interrompido do Vaticano I. Ainda assim, ele tem uma importância histórica muito grande. Ele ocorreu em 1869 a 1870. Foi naturalmente realizado pela Igreja Católica. O concílio anterior foi o Concílio de Trento. O próximo concílio seria o Concílio do Vaticano II, de 1962 a 1965. O primeiro concílio do Vaticano foi convocado pelo Papa Pio IX. Ele foi o presidente. Teve 744 participantes
E os tópicos são bem interessantes. Racionalismo, liberalismo, materialismo, inspiração das Escrituras e infabilidade papal. E estes são os documentos oriundos deste concílio. Dei Filius e Pastor Alternus. Agora, o que é fascinante a respeito deste concílio é que a doutrina da infabilidade papal tornou-se um dogma Sim. imutável. E isso se referia também a todos os outros concílios realizados anteriormente. É o que disse o bispo Schneider. Foi, portanto, ex cátedra, infalível. Jamais será mudado. Agora, se o protestantismo entendesse isso, nunca fariam parte de um conselho ecumênico. Correto. Nunca. Então é sempre assim. Se não se parecer com isso, então olhe mais fundo. Bem, o concílio foi convocado pelo Papa Pio IX. O primeiro concílio do Vaticano, em latim, Concilium Vaticanum Primum, foi convocado pelo Papa Pio IX em 29 de junho de 1868, após um período de planejamento e preparação, e começou em 6 de dezembro de 1864. É bom lembrar que o Concílio do Vaticano II, apesar de ser anunciado em 1959, ocorreu apenas em 1962. Então, também houve um período de planejamento e preparação. Agora, o que chama atenção a respeito deste Papa, que convocou o primeiro Concílio do Vaticano, é que em 1854, ou seja, antes do concílio, havia definido como dogma a concepção imaculada de Maria, mãe de Jesus. Agora, em vista do Vaticano II, esse dogma também se tornou infalível, uma vez que ele o proclamou. Precisamos dar uma olhada nessa concepção imaculada de Maria, pois é um dogma muito importante. Como ele se encaixa no tempo em que vivemos hoje? E será que ele tem a ver com uma era anterior da Igreja Católica Romana? Nada da Igreja Católica pertence a uma era anterior. Porque ela é infalível, então tudo ainda é válido e ela nunca vai mudar. Jamais mudará. O espírito de profecia diz que essa igreja é um camaleão. Talvez eu deva esclarecer aqui. De acordo com eles, eles são infalíveis. Exatamente. Este camaleão se transforma em todas as cores, se camufla em todos os cenários, mas misturando-se ou não, ainda é um camaleão, não é? Então, deixemos claro a questão dos concílios. Vamos ver o que a Agência de Notícias Católica diz a respeito da concepção imaculada, uma vez que muitos acreditam que ela se refere ao fato de Jesus ser imaculado. Mas não é isso, pois é Maria que seria imaculada. É muito importante que entendamos isso. E lembre-se, essa doutrina é infalível. Este é um artigo da Agência de Notícias Católica. Em 1854, a solene declaração do Papa Pio IX, Ineffabilis Deus, esclareceu definitivamente a antiga crença da Igreja de que Maria havia sido concebida sem o pecado original. Bem, há um monte de erros nessa citação, porque nós não herdamos o pecado original. De acordo com as Escrituras, o pecado não pode ser transferido de uma pessoa para outra, pois somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Os pecados dos pais não podem ser transferidos para os filhos e nem vice-versa. Mas os católicos defendem que nós herdamos um pecado, mas não herdamos pecado nenhum. O que herdamos é a natureza pecaminosa que foi resultado de um pecado. A inclinação a pecar. Correto? Do contrário, seria injusto.
ao proclamar a concepção imaculada de Maria como dogma da Igreja, o Papa expressou precisamente e claramente que Maria foi concebida livre de qualquer mancha de pecado original. Ela era imaculada. Vamos dar uma paradinha aí. Qual é a nossa arma? É a Bíblia, não é? Sim, que é a espada. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. A Bíblia é claríssima sobre isso. Nós somos salvos através do sangue do Cordeiro. É apenas o sacrifício de Cristo que nos salva de nossos pecados. Não é? Correto? Agora, eu acho interessante que a missa católica é um sacrifício sem sangue. Tudo isso é evidência Sim. da intenção de se tirar Jesus de cena. Não apenas isso. Se você é salvo apenas pelo sangue do Cordeiro, poderia Deus então te declarar imaculado sem esse sangue? Não. Não. Qual é a condição para sermos declarados perfeitos? Já falamos sobre isso muitas vezes aqui. Você tem de ter a justiça de Cristo te cobrindo. Isso mesmo. E isso implica que devemos abandonar os nossos pecados. Precisamos nos arrepender Sim. e, após nos arrependermos, Cristo irá então perdoar os nossos pecados. E por causa do seu arrependimento, você vai a Cristo, seus pecados são perdoados e Ele o cobre com a justiça dele. Agora, Sim. se Maria fosse imaculada sem este processo, e a razão que eles dão para isso é que tinha que ser assim para que Jesus nascesse imaculado, sem pecado. Uhum. Em outras palavras, o que querem dizer é que a natureza imaculada de Jesus veio de Maria. É, com certeza. A minha pergunta é a seguinte, que tem sido a minha pergunta desde o início. Lembre-se que eu vim de um passado católico. Se Deus, em sua onipotência, pudesse dar um jeitinho em sua própria lei, que diz que o salário do pecado é a morte, e declarar Maria imaculada, sem sangue, Ele não poderia fazer isso por você? Sim. Para que serviu a cruz, então? Teria sido sem sentido. A concepção imaculada de Maria nega a necessidade da cruz, pois Deus, por um decreto, poderia declarado todos imaculados, se Ele assim quisesse. O Catequismo da Igreja Católica diz o seguinte a respeito da concepção imaculada de Maria. O esplendor de uma santidade totalmente única, pela qual Maria foi enriquecida desde o primeiro instante de sua concepção, vem inteiramente de Cristo. Ela é redimida de uma maneira mais exaltada ainda por causa dos méritos de seu Filho. O Pai abençoou Maria mais do que qualquer outra pessoa criada. Abençoou-a em Cristo com cada bênção espiritual nos lugares celestiais e a escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para ser santa e impecável diante dele em amor. Os pais da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de a Toda Santa, Panagia, e a celebram como sendo livre de qualquer mancha de pecado, como que formada pelo Espírito Santo, como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu livre de todo pecado pessoal por sua vida toda. Martin, se ela é livre de todo pecado, Então ela poderia ter sido a salvadora. ela precisa então de um redentor? Ela não precisa de um. Mas a Bíblia diz que ela nasceu debaixo da lei. O que quer dizer que ela nasceu debaixo da condenação da lei. Correto? Ela era uma de nós. Não é verdade? Com certeza. Esse dogma, portanto, atropela o plano de salvação e nos liberta do sangue do Cordeiro. Correto, sabe? E o problema é que se você ler isso, é quase como se fosse coberto de açúcar. Soa muito bom, mas como nós dissemos antes, se parecer bom, olhe mais fundo.
E é por isso que, da maneira que você explicou, Chega a ser inacreditável. É uma total distorção da justiça. E é por isso que, ao estudarmos mais fundo, entenderemos por que a visão católica da expiação é de que Cristo nunca morreu por você. correto. Não se trata do sangue, mas das boas obras. Esta é uma questão muito séria. Os protestantes precisam entender isso. Sim, E lembre-se que esse dogma é infalível. Alguns anos atrás, a revista Times trouxe esta capa dizendo Ave Maria. Ela tem sido reverenciada pelos católicos há muito tempo, mas agora os protestantes estão achando suas próprias razões para celebrar a Mãe de Jesus. Agora eu te pergunto, será que os papas foram bem-sucedidos em empurrar isso goela abaixo dos protestantes? com certeza sim. E este é um artigo do Repórter Católico Nacional, que fala a respeito do Papa João Paulo II. Pode ser que o Papa declare Maria corredentora. Especialmente para o Repórter Nacional Católico, aos 77 anos e com a saúde imbatível, o Papa João Paulo II investe virtualmente cada locução com alguma menção de seus anos avançados, mas também de sua devoção a Maria, a Mãe de Jesus. Antes de morrer, talvez ele decida usar o seu carisma e infabilidade a fim de elevar a coroa de Maria a um nível superior. Ele então poderia tê-la declarado corredentora, mas isso nunca aconteceu, e a razão pela qual eu acredito que nunca aconteceu é porque isso poderia ter dado um fim ao movimento ecumênico. Os protestantes provavelmente... Assim eles... Martin, faça isso de novo. Como é que você fez aí? Não, Eles iriam? Mas por que não pularam fora por causa das outras coisas? Não é? exatamente. Por que não se incomodam com todo o resto? Sim, Mas enfim, Papa nunca foi tão longe a ponto de declará-la corredentora. Há um artigo na revista em que dizem corredentora, mediatriz de todas as graças. Isso faz dela uma corredentora e também uma comediadora. Isso é incrível. Mas o ponto aqui é que ele não chegou a esse ponto. Nunca usou a sua assim chamada infabilidade. Porém, a essência do que ele disse permanece a mesma. Vamos dar uma olhada nisso. correto. É bastante importante. Bem, eu tenho um livreto aqui comigo. É uma cópia, não é original. Nós agora vamos estudá-lo, até certo ponto. Isso nos traz até o Vaticano II. O Papa João Paulo II foi um Papa posterior ao Vaticano II. Vejamos as datas do Concílio do Vaticano II. Ele ocorreu de 11 de outubro de 1962 a 8 de dezembro de 1965. Promovido pela Igreja Católica, o concílio anterior havia sido o primeiro concílio do Vaticano, que havia declarado o Papa infalível, e esse mesmo Papa declarou Maria como sendo imaculada. O segundo concílio do Vaticano foi convocado pelo Papa João XXIII. Ele era o presidente, mas morreu durante o concílio. Dessa forma, o Papa Paulo VI foi o Papa que o concluiu. Cerca de 2.625 pessoas compareceram ao concílio, e seu objetivo foi terminar as tarefas não completadas do Vaticano I, assim como a empreitada ecumênica para atingir as necessidades do mundo moderno. E conforme mostramos no episódio anterior, foi aí que o Papa Paulo VI optou pelo homem como o centro, Sim, ao invés de Deus. correto. Portanto, o homem precisa estabelecer o seu reino aqui na Terra. Sim,
O que, é claro, é contrário ao que Cristo disse a respeito do reino dele. E nós também vimos que Deus tem que se adaptar aos tempos, e não os tempos se adaptarem a Deus. Correto? E vários documentos saíram deste concílio. Vemos uma lista deles aqui. Todos eles são fruto do Vaticano II. E lembre-se, estamos falando a respeito do Papa Francisco ser também um Papa do Vaticano II. E há um detalhe interessante que não pode passar batido. Pouco tempo antes do Concílio Vaticano II, o Papa Pio XII, em 1950, isso são 12 anos antes do Vaticano II, invocou a infalibilidade papal para definir o dogma da Assunção da Virgem Abençoada em sua Constituição Apostólica Munificentissimus Deus. Esta é mais uma interessante progressão, infalível, não é? Mais uma vez é dito lá que o Papa invocou sua infalibilidade Sim, para afirmar que Maria nunca morreu, foi para o céu. O que é lógico, Martin, pois se ela não tinha pecados, e o salário do pecado é a morte não se aplicaria a ela, não é? correto? Ela, portanto, foi para o céu. Nós proclamamos e definimos como um dogma revelado por Deus que a Imaculada Mãe de Deus, Maria, a Virgem, que quando o curso de sua vida terrena foi terminada, ela foi tomada em corpo e alma para a glória do céu. Martin, o que isso deveria causar nos protestantes? Deveria botar para correr. Os faria correr, não é mesmo? Eu acho incrível que, ao irmos ao Oriente Médio, há uma série de túmulos de Maria, dependendo do lugar em que você esteja, seja em lugar ortodoxo ou católicos. Mas por que existem túmulos de Maria se ela nunca morreu? Tudo isso aí não faz o menor sentido. Esse é um dogma ridículo. Mas o ponto importante que quero trazer aqui é o porquê é possível. O porquê é possível aos protestantes aceitarem que alguém como Maria ou qualquer outro santo possam exercer um papel tão importante estando do outro lado deste mundo físico. Isso aconteceu porque eles negligenciaram um importante ponto da Reforma. Martinho Lutero deixou absolutamente claro que os mortos Estão dormindo, dormem. correto? Eles acordarão somente quando? Na ressurreição durante a segunda vinda. Na segunda vinda. E será somente os justos que ressuscitarão na segunda vinda. Correto? Martinho Lutero foi bem claro em relação à doutrina do sono da alma, assim como também eram os outros reformadores da Inglaterra. Eles foram bem claros. Mas por alguma razão, essa doutrina que é tão clara na Bíblia não foi incluída no catequismo deles. E então o antigo erro papal da imortalidade da alma acabou sendo incorporado. Isto abre uma brecha para aceitarem qualquer bobagem, como, por exemplo, a de que podemos pedir ajuda a Maria ou a qualquer santo. Correto. Podemos então ver uma progressão ao longo do tempo, historicamente, como esses dogmas foram se firmando. Ao irmos à página da Igreja Católica, procurando por uma definição do dogma da Assunção, encontramos o seguinte: é em nossa própria era que o privilégio da Assunção corporal de Maria aos céus, a Virgem Mãe de Deus, certamente brilhou mais claramente. Este privilégio brilhou de maneira mais radiante desde que o nosso predecessor de memória imortal, Pio IX, proclamou solenemente o dogma da concepção imaculada da Mãe de Deus.
De acordo com a regra geral, Deus não pode conceder ao justo o efeito total da vitória sobre a morte, até que o fim chegue. E é por isso que os corpos até mesmo dos justos se corrompem depois da morte, e apenas no último dia estes se unirão às suas almas gloriosas. Vamos parar aí. Isso não é bíblico, Correto. uma vez que o livro de Gênesis nos diz claramente que Deus pegou o pó da terra, expirou nele o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Sim. E esta alma vivente é a entidade completa. Martinho Lutero acreditava nisso. Só que eles separaram em duas entidades para se livrarem da corrupção do físico, para que possam pregar que o não físico continua vivo. Correto. Mas Deus quis que a abençoada Virgem Maria fosse isenta dessa regra geral. Ela, através de um privilégio inteiramente único, superou o pecado completamente por meio de sua concepção imaculada. Ela não precisa de redenção, Martin. E como resultado disso, ela não estava sujeita à lei de permanecer na corrupção da sepultura. E ela não precisou aguardar até o fim dos tempos para a redenção de seu corpo. Acho que eles se confundiram ao dizer que ela é a única nesse quesito. Correto. Afinal, Moisés não está no céu, ele foi ressuscitado. E quanto a Elias e Enoque? Eles foram para o céu sem ver a Sem morte. passar pela morte. Nós já falamos sobre isso. Nós tivemos um pouco de problemas entre a palavra Elias e Eliseu. Às vezes nós cometemos erros, Martin. Correto? Estava escrito Eliseu, e nós lemos Eliseu, mas outras vezes nós lemos Elias. Nós nos confundimos, Martin. Acho que estamos dormindo muito pouco. Eu sinto muito, mas eu tenho certeza que deu para passar a mensagem que nós queríamos ter passado. Sim, muito bem. Não vamos arrumar desculpas para a nossa falibilidade. Mas, de qualquer forma, esse dogma é muito curioso, não é? E ele entrou um pouco antes do Segundo Concílio do Vaticano. Na minha opinião, os protestantes deviam estar de orelha em pé, mas não estavam. E logo após o Vaticano II, lá estavam eles, sem problema nenhum. Há um pequeno livreto escrito por Kevin McNamara, bispo de Kerry, intitulado Maria, a Mãe de Deus, publicado em 1982 pela Sociedade da Verdade Católica em Londres. Os assuntos são a teologia de Maria, mãe de Jesus Cristo, e a teologia do ponto de vista católico sobre o assunto. Mas a pessoa que definiu isso, que procurou tornar esse assunto mais aceitável ao mundo protestante, foi o Papa João Paulo II. E este livreto do bispo de Kerry pretendia mostrar como João Paulo II apresentou este assunto ao mundo protestante, de maneira que poderiam engoli-lo devagarinho, pouco a pouco. Mas como ele não pode desfazer nenhum dogma infalível, ele teve que ir pelas beiradas. Que nem uma serpente. Como uma serpente, de forma a mostrar o assunto como sendo bíblico. E seria ele, como vimos, que a proclamaria como corredentora. Mas depois do Vaticano II, isso seria um pouco indigesto para os protestantes. Isso poderia entalar na garganta de alguém, e então eles não foram tão longe. Mas acontece que eu tenho esse pequeno livro aqui. E creio eu seria útil lermos algumas das coisas que estão escritas aqui, já que todas elas foram baseadas nos discursos do Papa e de seus escritos. E ele começa assim: Maria, Mãe de Deus. Veja só essa frase, Maria, a Mãe de Deus. Há algum problema com isso? Sim. Eu vejo um grande problema nisso. Sim. Podemos dizer Maria, Mãe de Jesus, Certo. não é? Mas nós sabemos que Jesus também é Deus, não é? Sim. Mas ela era mãe de Deus
Ou ela era mãe na manifestação física Da manifestação de Deus? física de Jesus. Sim. Deus já existia antes dela. Estas são algumas nuances interessantes, mas não vamos ler o livro todo. Vamos atentar apenas a alguns pontos. Há uma pequena seção aqui intitulada Doutrina Mariana antes do Vaticano II. E diz assim: neste período, o papel de Maria foi profundamente estudado e a devoção a ela era ferventemente praticada através da Igreja. Isso é um fato histórico. No entanto, a pessoa de Maria não foi sempre colocada em seu contexto apropriado e completo. Havia uma tendência de enaltecer seus privilégios, sem relacioná-los suficientemente ao seu papel completo no plano divino da redenção. Enquanto que a intenção era honrar Maria tanto quanto possível, ela às vezes acabava parecendo distante da vida real. As glórias dela foram destacadas de tal maneira que a sua peregrinação pessoal tendia a ficar em segundo plano. E por causa da brilhante luz que envolvia Maria, a rainha, corria-se o risco de a humilde Virgem de Nazaré fosse às vezes perdida de vista. O problema era a veneração que ela recebia, pois isso afastava os protestantes. Correto. Então eles tiveram que trazê-la de volta à terra um pouco para torná-la mais aceitável, sem retirar os seus atributos, já que existem dogmas infalíveis nessa questão. Ela é Imutável. imaculada. Isso é imutável. Ela não viu a morte, foi direto para o céu. Sim. Isso está na Bíblia? Não? Ainda bem que temos um Papa para nos informar disso, não? Eu não sei se felizmente. Enfim, vamos continuar. Os maravilhosos privilégios de Maria, as grandes coisas feitas a ela por Deus, são certamente enfatizadas e amavelmente contempladas, mas são sempre conectadas pelo Papa ao papel que Deus deu a Maria na história da salvação. Ela certamente teve um papel, afinal ela foi a mãe de Jesus. Mas será que isso dá um papel a ela em termos de como o plano da salvação se desdobraria? Não. Não. Somente Deus poderia fazer isso. E foi por isso que Jesus, a palavra, tornou-se carne, para fazer aquilo que a humanidade não poderia fazer por si mesmo. Ou Maria. Não Maria. A concepção imaculada de Maria. O ponto de partida do Papa João Paulo II, com relação à parte de Maria no plano de salvação divina, é o mistério de sua imaculada concepção. Eu li esse parágrafo apenas para mostrar que ele está preso ao imutável dogma da infalibilidade papal. Muito bem. Na verdade, ainda mais, no eterno pensamento e amor divino, pelos quais Maria fora concebida antes, infinitamente antes de sua concepção na terra. Então, na mente de Deus, ela já estava sendo preparada de maneira imaculada para ele. Ele então segue mencionando o documento no qual o Papa menciona essas coisas. E em uma notável meditação a respeito do significado do advento, o Papa retorna a essa ideia da origem eterna de Maria na mente e coração de Deus. E mais para baixo ele diz, isso ocorreu no tempo entre a queda do primeiro homem e a vinda do Redentor. O Papa então se refere à promessa de Deus aos nossos primeiros pais depois da queda. Eu colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela. Ele ferirá a sua cabeça e você ferirá o seu calcanhar. Não é interessante que ele cita a versão correta do De verso? maneira correta, sim. Acontece que a Bíblia do Ei, que é a versão jesuíta, diz que ela esmagará a cabeça. Mas lembre-se que esse Papa veio após o Vaticano II. Então ele, de forma muito astuto, coloca o verso correto ali para não chamar muita atenção dos protestantes. Vê como é importante entendermos a maneira de pensar deles?
E não se esqueça que o nosso foco é compreender o Papa Francisco. Portanto, quando ele diz a um repórter durante um voo que Martinho Lutero não estava errado quanto à justificação, isso não está de acordo com o Concílio de Trento, mas o que ele disse no avião não é ex-cátedra, não é infalível, é apenas um comentário sem importância, não é? É assim que é, Você sim. vê? Precisamos deixar isso bem claro. E ao continuarmos, é dito, Cristo sempre foi um filho da mulher. A escolha de Deus por Cristo estende a todos os irmãos e irmãs, mas em primeiro lugar a Maria. Portanto, fica claro que ele está dando uma posição especial, elevada a Maria. Ao conceder a Maria o privilégio da Imaculada Concepção, o Pai Eterno tinha em mente a dignidade de seu Filho encarnado, cuja origem humana não poderia ser afetada por sequer uma mancha de pecado. Isto é impressionante. De onde é que Jesus teria recebido a sua natureza única sem pecado? De acordo com eles, Da mãe dele. de sua mãe, não de seu pai. É. Isso soa muito parecido com a mitologia pagã. Na verdade, é mitologia mesma pagã. coisa. É a mesma coisa. É que nem Semíramis e Osíris. Exato. Ela também engravidou de maneira imaculada e deu à luz a um ser imaculado. Isto é filosofia pagã em sua melhor forma. Aliás, não é melhor, é na verdade pior. Muito bem. No que se refere à fé de Maria, esse pequeno capítulo se chama A Chave para o Destino dela. Este ensinamento foi relembrado pelo Papa, que citou as declarações do Segundo Concílio do Vaticano, de que a Virgem Maria, na mensagem do anjo, recebeu a palavra de Deus em seu coração e em seu corpo. Você percebe que o Vaticano II está sendo utilizado para aplainar o caminho, mas sem se livrar do dogma, Exatamente. sem admitir que houve um erro. Sim, mas ainda indicando que ela era infalível anteriormente. Correto? E então temos essa oração feita pelo Papa. É a oração à Virgem. É de 1980. Escutemos o Papa enquanto ele expressa essas doutrinas centrais sobre Maria. Com toda a Igreja, eu professo e proclamo que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, pois a sua encarnação, trazida aos filhos de Adão, que estão sujeitos ao poder do pecado e da morte, da redenção e justificação. Ao mesmo tempo, estou profundamente convencido de que ninguém foi chamado a participar de maneira tão profunda como você, a Mãe do Redentor, neste imenso e extraordinário mistério. E então ele continua com o capítulo chamado Maria, a Mãe Espiritual da Humanidade. Ela é a Mãe Espiritual da Humanidade. Isso vai ficando cada vez mais interessante. O mistério da redenção tomou forma, declara o Papa, sobre o coração da Virgem de Nazaré, quando ela pronunciou o seu fiat, entre aspas. Precisamos entender essa palavra fiat. Isso é muito importante, já que o Papa Francisco foi conduzido num pequeno Fiat quando foi aos Estados Unidos, e todos o louvaram por sua humildade. Mas, na verdade, foi uma demonstração de arrogância, já que a palavra Fiat significa autorização formal, ou seja, um decreto. Se temos um decreto Fiat, não pode ser alterado como a lei dos medos e persas. É infalível. São as garras do urso, não é? Isso tudo é muito interessante. Há coisas por aí que são Fiat, são decretos. Eles entendem a palavra dita na cruz como dirigida a cada um deles. A maternidade espiritual não conhece limites. Quando Jesus disse, eis a tua mãe,
Ele não se referia apenas ao discípulo João, mas se referia a toda a humanidade. Lá ela se tornou a mãe da humanidade. Mas a Bíblia não fala nada disso. Eva foi a mãe da humanidade. Mas Eva também não foi a mãe espiritual da humanidade. Não era. Ninguém é a mãe espiritual de ninguém. O que temos são bons exemplos de espiritualidade. E Maria foi um deles. Não queremos depreciar Maria. Não? Nós queremos depreciar as encíclicas papais, pois são contrárias à Bíblia. 3 momentos são destacados nessa narrativa da maternidade de Maria. O momento no qual ela concebe seu filho em Nazaré, as palavras de Jesus a Maria e João no Calvário e a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Agora veja isso. Em respostas às orações de Maria e os discípulos. Primeiramente, Maria se tornou a mãe de Jesus, fisicamente, mas também espiritualmente, ao recebê-lo em seu coração pela fé. E aos pés da cruz, ela tornou-se a mãe espiritual de todos os homens, representados ali pelo apóstolo João. E no Pentecostes, ela se tornou especificamente a mãe da igreja, que naquele momento era completamente nascida e enviada ao mundo no poder do Espírito Santo. Eu acho impressionante a capacidade deles de expandir esse tema. Certa vez, foi publicado um artigo numa revista alemã que dizia que João Paulo II não era contrário à ideia de que Maria fosse parte da Trindade. E há também essa ideia de que o Espírito Santo é feminino e que talvez Maria esteja associada a isso. Bem, eles não foram tão longe, mas, de qualquer maneira, sobre essa questão do Espírito Santo. E assim como Maria, a Virgem de oração de Nazaré, a Virgem da fé e confiança em Deus, havia sido instrumento ativo do Espírito Santo na encarnação do Divino Redentor. E agora, no cenáculo, o Espírito Santo usou a oração dela, sua fé receptiva integral, para finalmente trazer a igreja à existência. Desta forma, Maria continua o seu papel maternal, iniciado desde o momento da encarnação. Martin, segundo eles, quem é o mediador pelo qual o Espírito Santo trabalha? Maria? Maria? Então, se são as orações dela que são usadas, então essa parte do santuário onde o incenso sobe, essas orações então não são mais de Não, Jesus, agora e é sim de Maria. Nós vamos chegar aí. Mas discutimos no último episódio, e algo bastante complicado, que o movimento carismático, que é baseado no Espírito Santo, de acordo com este documento, é um movimento de Maria. Agora, de uma certa maneira, Maria é a negação do que Deus disse, pois Deus disse que o salário do pecado é a morte, e que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Sim. Não há um justo sequer. Não há sequer um. Maria nasceu debaixo da lei, ou seja, debaixo da condenação da lei. Ela tem tanta necessidade de redenção como qualquer outra pessoa. Sim. E vimos que o papado negou tudo isso e fez dela a mediadora do Espírito Santo. Agora eu pergunto, quando a Bíblia diz que a Babilônia dos fins dos tempos será um lugar cheio de pássaros detestáveis, o pássaro é um símbolo do Espírito Santo, mas é um pássaro puro. Portanto, o pássaro imundo é o espírito imundo. Não seria isto a manifestação do demônio? Aham. É interessante. É. E como você disse, nós discutiremos isso. Isto concerne aos protestantes. Sim. A respeito de Maria, aos pés da cruz, ele diz: é importante lembrar que o Papa
neste e em todos os seus ensinos marianos, que está de acordo com o Vaticano II, e evita completamente o uso do termo corredentora neste contexto. Ele está neste livro. Então é por isso. Ele evita, mas o pensamento está aí. Eles estão invocando Está? e empregando, mas não usam a palavra. Não. Não é interessante? Uhum. Ele, portanto, não declarou isto de seu trono, pois seria infalível e isso prejudicaria o ecumenismo. Mas em seus ensinos, ele ensina. É. Muito bem, interessante. Ele é cuidadoso para evitar qualquer terminologia que possa vir a sugerir que Maria contribuiu em qualquer coisa no trabalho da redenção que já não dependesse do sacrifício salvador de Cristo. Portanto, eles estão indo pelas beiradas. Agora vamos ler esse capítulo, a Mãe da Igreja. Ele relembra o ensino do Segundo Concílio do Vaticano sobre a maternidade espiritual de Maria e fala da grande dívida que a Igreja tem com esse concílio, pela maneira com a qual ele apresentou esse ensinamento sobre uma nova luz. Vê a importância desse concílio? Sim. O Papa também, em mais de uma ocasião, relembra a invocação solene de Maria pelo Papa Paulo VI, sob o título Mãe da Igreja. Agora ela é mãe da Igreja, ela é a mãe de todo mundo. Se ela é mãe de todos, então todos pertencem à Igreja. Isso quer dizer que todas as crianças devem voltar para casa, e é exatamente isso que o Papa Bento XVI disse. No fim, tudo se encaixa. E não é interessante que você tem essa terminologia em Apocalipse? É mesmo? A mãe de todas as A mãe de meretrizes? todas as meretrizes. Porque é a mãe de todas as Correto. igrejas caídas. O Papa João Paulo II, de fato, costumava pedir tudo para Maria. Não existe uma genuína necessidade da Igreja ou da humanidade que fique de fora do interesse dela. Maria, declara ele, está sempre no centro de nossa oração. Ela é a primeira entre aqueles que pedem. Ela é unipotentia supplex, ou a onipotência da intercessão. Martin, ela é a onipotência da intercessão. Ele não acabou de negar o que ele tinha dito antes, mas ele continua descrevendo. Descrever Maria nestes termos pode parecer exagerado à primeira vista. O que precisa ser levado em consideração, no entanto, é que a esfera da onipotência de Maria é precisamente a da intercessão. Ela é a eficácia que nunca falha com o seu Filho Divino das orações da Mãe. Ou seja, ela é a corredentora, ela é a coadvogada. Estes títulos foram sugeridos que ela advoga para o povo de Deus, o que tira Jesus de sua posição. Sim. Ele então fala do gênio da mãe. Eu me lembro que Madre Teresa disse, sem Maria, sem Jesus. É. Bem, eu acho que isso resume tudo, não? Exatamente. Eu gostaria de lembrar a Madre Teresa de Calcutá, que é ao contrário, sem Jesus, sem Maria. Pois foi Jesus que a criou em primeiro lugar. Sim. Muito bem. De acordo com o Segundo Concílio do Vaticano, Maria ocupa um lugar na Igreja que é o mais alto depois de Cristo e também o mais perto de nós. E ele cita Numen Gentium, página 53. Mas devemos enfatizar que isso não significa que devemos considerar Cristo como distante, em contraste com Maria, que está próxima. A própria Maria é parte do mistério de Cristo e de sua redenção. Nela, Cristo está presente como filho da mulher.
Cristo não existe separado dela. Isso tornou-se um dogma, o que é absolutamente incrível. Martin, se você precisasse promover uma doutrina como essa com relação à sua mãe, seja você um homem bom ou um homem mau, é apenas uma hipótese. Será que a sua mãe está intimamente envolvida em qualquer decisão que você tome em sua vida? Não. Não. Ela pode ter lhe dado um bom fundamento, mas não é ela que, no fim das contas, toma as decisões. Quem faz a decisão? Mas aqui é como se Jesus... Como se ele não pudesse escolher nada se não fosse por sua mãe. Pois é. E é por isso que muitos círculos católicos romanos chegaram à conclusão que ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Mas ninguém chega a Jesus senão por Maria. E aí você tem um problema, pois cria-se um outro mediador. E existem literalmente centenas de declarações papais, assim como dos pais da Igreja, que exaltam Maria a esta posição. E nada do que estou lendo aqui nega isto de qualquer maneira. O Papa afirma repetidamente que o gênio da mãe é o gênio do coração. Uma mãe, diz ele, é o coração personificado, e esse gênio é expresso em amor, e é por isso que Maria, como mãe, é chamada a guiar todos para o Redentor, a fim de testemunhar a ele, mesmo sem palavras, apenas com amor, no qual o gênio do coração é expressado. Ou seja, todo mundo é levado a Deus por Maria. Isso está na Bíblia, Martin? Não mesmo. O que nós estamos lendo aqui é o pensamento a respeito de Maria depois do Vaticano II. E ainda assim, os protestantes dizem que a Igreja Católica mudou. Temos aqui um novo plano de redenção. Esse pequeno capítulo, para mim, é fascinante. Não precisamos ler tudo, mas vamos apenas dar uma olhadinha nisso. Ela é a imagem ideal da Igreja. Assim como ser a mãe da Igreja, Maria é o seu tipo ou arquetipo, a sua imagem ideal. Isso tem sido destacado pelo Vaticano II. Você vê como o concílio é citado toda hora? Exatamente. Não negando nada. Na verdade, Nada. até realçando. Também é um ensino do Papa João Paulo II. Assim como qualquer mãe, destaca ele, transmite a sua própria aparência a seus filhos, assim há uma profunda lembrança entre Maria e a Igreja. Maria é, portanto, o primeiro fruto e a mais perfeita imagem da Igreja. Martin. Fomos criados à imagem de quem? De Deus. Devemos refletir a imagem de quem? De Jesus. Quem eles refletem? Maria. Maria. Então, o nível que você precisa alcançar não vai além do que é do homem. Correto? Eles escolheram o homem, totalmente o homem. E ao se utilizarem e invocar Maria desta maneira, o homem se torna o seu próprio Redentor. E o sangue do Cordeiro é descartado. Essa doutrina é muito séria. Ela é o arquetipo, o protótipo da futura igreja glorificada. Martin, isto rouba a posição de Cristo. Isto o nega. Se os protestantes lessem isso, eles compreenderiam por que o mundo está caminhando na direção em que caminha. Agora, ouça isso daqui. De fato, o Papa afirma que tanto Maria como a Igreja devem gerar e formar Cristo aqui na Terra. Posso ler isso de novo? Na verdade, o Papa afirma
que tanto Maria como a Igreja devem gerar e formar Cristo aqui na Terra. Maria deu o Senhor para o mundo, realizando o tipo da Igreja nela mesma, pela primeira vez. E a Igreja, por sua vez, seguindo Maria, continua a manifestá-lo para o mundo, para moldá-lo nos corações dos homens. Essa é uma questão muito séria. Eu sei, eles elevam ela tão alto que é quase como se Jesus fosse rebaixado. Exatamente. Sem ele, não podemos fazer nada. Vamos ao capítulo final, porque eu já estou cheio disso aqui. Maria, a mãe da unidade. Mas não foi Jesus que veio para separar? Pode parecer que o grande papel dado a ela pelo Papa na história da salvação e na vida e missão da Igreja possa criar dificuldades no caminho da unidade cristã para um grande número de nossos companheiros cristãos. E deveria, não? Sim. Não há dúvidas de que este é um desafio para os ecumenistas. Veja como eles mesmos reconhecem isso. Eles não estão nem tentando cobrir com açúcar ou tentando esconder. Não. Irmãos protestantes, é pegar ou largar. Ou você entra ou caia fora. É inacreditável. E então diz aqui que devem devotar mais atenção no papel de Maria, que, por uma razão ou outra, devotaram até agora. É certo que há fortemente bíblica qualidade da doutrina e devoção mariana do Papa, e sua ênfase na total dependência de Maria a Cristo deveria facilitar que cristãos e a tradição reformista encontrem um terreno comum. Ele primeiro cita um verso bíblico e então viola os seus princípios e diz, ué, Jesus disse a João, eis tua mãe. Que parte você não entendeu? Não é isso? Tanto quanto concerne o Papa, não há dúvida que, seja qual for a dificuldade ecumênica percebida por ele na doutrina mariana da Igreja, ao menos em curto prazo, essas dificuldades não deveriam, em sua visão, justificar nenhuma diminuição no papel de Maria, como consta nas Escrituras e compreendido pela tradição da Igreja. Vamos parar por aí. Nós não mudamos. Nossas doutrinas são infalíveis. Nós não vamos mudar a nossa posição sobre Maria. Nós até podemos jogar uma cobertura de açúcar por cima, por causa de vocês. Mas ou vocês aceitam ou sofram as consequências. É isso que eles estão dizendo. É isso que querem dizer. Dito isso, vamos seguir em frente. Houve também alguma confusão ao citarmos Tomás de Aquino? Em algum ponto eu disse que ele foi mencionado em várias encíclicas papais, incluindo a Rerum Novarum. E ser mencionado nestas encíclicas e fazer parte desse processo que ocorreu depois do Vaticano II, é claro, Tomás de Aquino viveu há muito tempo atrás, mas nós dissemos que Tomás de Aquino é mencionado em várias encíclicas, como a Rerum Novarum. E precisamos enxergar para onde isso nos leva, pois isso é importante. Sim, nós temos alguns exemplos de no que isso está se materializando em nossos dias. Correto? Vamos ler essa declaração mais uma vez. Ele escreveu, porque os bens de alguns pertencem a outros pela lei natural, não é pecado quando o pobre toma os bens do seu próximo. Nós precisamos falar ainda sobre essa questão da lei natural, talvez no próximo programa. Tomás escreveu, nos casos de necessidade, todas as coisas são propriedades comuns, portanto não é pecado tomar a propriedade do outro, pois a necessidade a tornou um bem comum. Martin, se você quiser implementar a doutrina social católica, na qual todos são iguais, na qual, segundo Klaus Schwab, você não tem nada, mas é feliz,
na qual se recebe um salário mensal do governo, de forma que todos são nivelados. A necessidade, então, acaba não sendo um fator, Sim, certo? correto. Mas considerando que a necessidade é um fator hoje em dia, devemos demonstrar ao mundo o que as consequências da divisão entre pobre e rico realmente são. Precisamos nivelar essa diferença. Essa não é a doutrina social Sim. deles? Vejamos aonde isso dá. Temos um vídeo aqui que mostra o que está acontecendo na sociedade hoje. Também houve várias discussões a respeito nos noticiários do mundo por aí. Vamos dar uma olhada. Estas imagens de um homem roubando descaradamente foram gravadas em uma loja da Walgreens em São Francisco. Inacreditável. 17 lojas da Walgreens foram fechadas na área da Baía de São Francisco porque eles não conseguem ganhar dinheiro. Porque qualquer um pode entrar e roubar o que quiser e não é mais crime. Então a Walgreens está dizendo, estou fora. Os promotores de São Francisco e de vários outros lugares através do estado da Califórnia, por exemplo, mas não apenas lá, não mais acusam a ladrões de loja. Então as pessoas roubam o que querem. A loja está fechando, devido ao que os jornais locais estão chamando de uma onda desenfreada de roubo a lojas. E olha isso. Apenas 15 minutos depois de uma equipe de TV ter aparecido nessa farmácia, nós encontramos esse cara, pulando para dentro do balcão, pegando um colchão inflável e deixando a loja na sua patinete. Nenhum questionamento. Ninguém o impedindo. Um homem neste vídeo disse que cenas como estas são vistas diariamente. O cara veio com uma mala? Essa é loucura, cara. Todos os dias. Eles vêm todo dia com mala? Sim. I don't care. Chama a polícia. That's all. We're close right now. We're close right now. You better stop. You better stop. This is America. You better stop. Move, move, move. Let's get away, y'all. Watch out, man, for real. I just come outside. I'm going. Somebody come outside, so watch out, please. Stop hurting him. You dumbass. You don't know what you're doing. You're supposed to hurt him. Yeah. Please get out of here. Oh, my God. Watch your head. Oh. Come on, brother. Come on, brother. Come on, brother. Come on. Come on. E para deixar claro, não é que os americanos se tornaram mais propensos a roubar. É que agora roubar é permitido. E quando você permite alguma coisa, você tem mais disso. Martin? Vamos dar uma olhada nisso com mais detalhes. Nós já entendemos qual é o ensino social da Igreja Católica. Já vimos também que os doutores dela contribuíram para isso, em termos dessa doutrina, Sim, como a de correto? Tomás de Aquino. Agora, esta é uma maneira muito inteligente de implementar o sistema que eles querem. É a dialética hegeliana. Primeiro você faz a distância entre pobre e ricos se tornar gigantesca, de maneira que pessoas como Bill Gates e outros possuam bilhões e outros não têm nada. E aí você faz com que as tensões sociais aumentem. E essa não é uma questão racial, ela cobre a questão econômica, não importa de qual raça você seja. E então cria-se essa tremenda tensão. E finalmente chegamos ao ponto em que a necessidade torna qualquer bem um bem comum. E se permite o roubo, o que enfurece as pessoas. Correto? Algumas ficam bem furiosas, especialmente quando acontece na sua própria casa, ou quando alguém aponta uma arma para você. É. E
Qual é a solução disso? Vamos pôr um fim a essa grande distância. Vamos nivelar. Uhum. Aí acabamos com o problema. Então, primeiro você cria o problema, Sim. para depois apresentar a solução. E aí você tem o controle total Correto. sobre cada aspecto. E a Igreja Católica Romana está arrastando o mundo nessa direção pelo nariz. É. As pessoas estão tão envolvidas nessa crise porque todo mundo faz parte dela. A impressão que dá é que a solução deles é a única. Correto. Martin, parece que não estamos muito longe de um tempo de angústia, não é? É. E a Bíblia diz. E é interessante que o título na King James diz o tempo do fim. É. Daniel 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Já falamos sobre esse verso antes. Quando ele se levanta, é o fim do tempo de graça. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Martin, se você quer o aumento da criminalidade, deixe de pagar a polícia. Correto. Vamos criar este período de tumulto para que consigamos introduzir a legislação que queremos. Mas antes de fazer isso, vamos colocar alguns controles para podermos controlar precisamente quem pode comprar e vender. Sim. E também é importante relembrar que o que nós mostramos, de onde vem? Vem de Roma. Vem de Roma. Então, qualquer coisa que você vê acontecendo no mundo agora, é o sistema da besta que está dirigindo Correto. isso. E há tanta gente que quer colocar a culpa em outras pessoas. Exatamente. Ou é um problema racial, ou dos judeus, ou Um problema dos democratas ou republicanos. um problema político. Só que não, é um problema romano. Sim. E se não percebermos isso, e se não buscarmos a nossa salvação na fonte correta, seremos então varridos por essa corrente, bem no tempo de angústia como nunca houve. Que Deus nos dê sabedoria para fazermos deste livro a norma, e não as filosofias e tradições baseadas em filosofias pagãs e religiões pagãs. Vamos orar. Querido Pai, ajude-nos a compreender que estamos lidando com um inimigo que utiliza a palavra de Deus. Quando foste tentado, Senhor Jesus, lá no deserto da tentação, o diabo utilizou até mesmo a palavra de Deus, mas o Senhor o repeliu com o está escrito. Que também possamos repeli-lo com o está escrito. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo.